Provérbios, capítulo 4, versículo 23, é bem conhecido nosso. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, diga, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Já pensou nisso alguma vez? Guarda o coração. Por que é guardar o coração? Bem, a boca fala do que o coração está cheio. Isso é Mateus 12, 34. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Nós temos que guardar o nosso coração, porque do que falamos, entenda bem, está a vida ou a morte. As nossas palavras podem nos edificar, como podem nos destruir também. As nossas palavras podem edificar os que estão ouvindo e podem escandalizar os que estão ouvindo. Então, sobre tudo que devemos guardar, guardamos o nosso coração. Mas como é que eu consigo guardar o meu coração? Vamos para o Salmo 119, versículo 11, que é bem também conhecido. Salmo 119, versículo 11. O salmista dizendo, escondi a tua palavra, aonde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Então eu escondi, devo esconder, devo colocar a palavra de Deus no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Por quê? Porque o que eu falo tem que estar em comunhão com a palavra de Deus. Se eu não tenho a palavra de Deus, eu não falo de acordo com a palavra. Se eu não escondo a palavra de Deus no meu coração, no meu dia a dia, o que eu falo pode me destruir, como pode me abençoar. Como pode abençoar quem está ouvindo e pode destruir o que está ouvindo, quem está ouvindo. Então eu tenho que prestar atenção, que a palavra que sair da minha boca, ela tem que estar em comunhão com a palavra de Deus. Ela deve estar em harmonia com a palavra de Deus. Um exemplo, uma doença aparece, uma enfermidade real no meu corpo, ou no diagnóstico. Se eu não tenho a palavra no meu coração, eu entro em desespero. Meu Deus, por que isso? Se eu estou da igreja, sou pregador, mas se eu tenho a palavra, eu vou lembrar o quê? Que para Deus não há impossível. O que é isso? A Bíblia fala, Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. É Marcos 10, 27, os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então, em vez de entrar em desespero e pecar contra o Senhor, esquecendo da grandeza dele, do amor dele, eu não fico em desespero, eu guardo a palavra no meu coração. Em um caso que eu cito, que é bem conhecido na Bíblia, é Juízes, capítulo 6. Eles não guardaram a palavra e por isso ficaram oprimidos. Juízes, entenda, é o 7º livro da Bíblia. Chama-se Juízes por causa dos homens, né? E teve uma mulher, Débora, que julgavam a terra de Israel nessa época. Tomavam as decisões. Diz assim, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O que eles fizeram que parecia mal aos olhos do Senhor? Nós vamos ver que foi exatamente o que eu falei agora. Eles não guardaram a palavra de Deus no coração. Eles não guardaram a palavra de Deus com eles. Diz assim, e prevalecendo a mão dos midianitas, não, desculpa que eu pulei, por isso eles já fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor nos deu nas mãos dos midianitas por 7 anos, Deus não pôde fazer nada por eles, Deus não pôde protegê-los, Deus não pôde guardá-los, né? E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Quer dizer, eles tentaram resolver do jeito deles. Como nós, que fazemos um jejum, marcamos uma campanha, mas não adianta. Jesus fala no Novo Testamento, em João 15,5, sem mim, versículo, a parte final do versículo, sem mim nada podeis fazer. O salmista do Salmo 127, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E eles tentaram, então, guardar o que tinham, ou então se proteger, mas sem o Senhor. E diz assim, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam.
e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, com tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Hoje, meu irmão, o diabo vem com tudo. A missão dele é matar, roubar e destruir. E vem, nuvem de gafanhotos que não dá nem para contar, que eles ficam, parece que é uma coisa só, e são vários gafanhotos, que são tantos demônios nesse mundo, parece que não dá para contar. E mais, e diz assim, porque subiam com seus gados e vinham como gafanhotos, com tanta multidão para destruir. 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Destruição total, não conseguiam nada, aí lembraram do Senhor. Tem gente que demora, já ouviu falar, demora a cair a ficha? Amigo, clama a Deus, busca ao Senhor. O salmista diz, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Então tem que buscar ao Senhor, tem que clamar ao Senhor, abrir o coração diante dele. Deus, eu preciso, eu creio na tua palavra, a tua palavra é a verdade, ela diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Você vai lembrando das promessas, isso é clamar, clamar o que está escrito, não é clamar o homem lá de cima, não sei não, é clamar o que está escrito na palavra, é buscar de todo o coração, e Deus vai resolver, Deus vai mudar isso aí. Aí eles clamaram. E diz o versículo aí, sucedeu que, clamando os filhos de Israel por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. É isso que é importante para nós. Nós temos que entender como é que vem o socorro. Nós esperamos um anjo, nós esperamos um fogo de Deus, esperamos assim uma manifestação do poder de Deus. Às vezes não. Lembra do centurião? Senhor, mande apenas uma palavra. O salmista do Salmo 107, versículos 19 e 20, olha o que ele diz. Ele diz assim, então clamaram ao Senhor na sua angústia, essa passagem, e ele os livrou de suas necessidades. 20, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. É uma palavra. Nós temos que, palavra, preste atenção, que às vezes vai nos repreender, vai nos exortar, ou vai nos mostrar a falha, o erro nosso. É a palavra que vai, não é um homem que tem que mostrar, é a palavra de Deus que mostra isso aí. E às vezes nós não entendemos que aquela, mas o caso é que nem todo mundo quer a palavra de Deus, nem todo mundo aceita. Eu brinco que as pessoas pedem a Deus uma palavra, quando na caixinha de promessa, aí olha lá a Bíblia e fala assim, e pega o versículo e diz, arrependa-te, pecador, coloca de novo, Deus me deu outra palavra. Você não queria uma palavra? É que na igreja, Deus coloca uma palavra na boca do pastor, coloca uma palavra, Deus me deu uma palavra, e a palavra vem e você diz, não, não é desse jeito, não, você não queria, nem sempre a palavra vem como gostaríamos de ouvir. Já ouviu? Nem todo mundo gosta de ouvir a verdade, irmão. Mas a verdade é que liberta, porque é a verdade que faz você procurar se acertar e se adequar, e a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, mas nem sempre queremos. Lembra o apóstolo Paulo, quando falou ao jovem Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, versículo 3, olha o que ele diz para nós ali. Ele diz, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? Desejo desenfreado da carne. Então virá tempo que eles não ouvirão a sã doutrina, quer dizer, o que Deus tem para eles verdadeiramente. O que tem, eles querem ouvir o que eles querem. Aí eles vão procurar pessoas que concordem com eles. Verdade. É a pessoa que quer tomar uma birita. Não, eu não posso ficar na igreja da graça. Na igreja da graça eles não bebem. Aí eu vou procurar uma igreja que lhe dá liberdade para eu beber. Porque eu quero beber, eu quero trabalhar, sei lá. Entende? Por incrível que pareça, até para a prostituição. Tem, se forma tanta coisa aí fora, que a pessoa chega a dizer, entenda bem, que ali é o lugar de amor verdadeiro, porque aceita toda forma de amor. Mas o que é amor? Amor é guardar a palavra de Deus. Mas não vou entrar nesses méritos agora, para quem não acha que é uma afronta a alguém. Então,
As pessoas não querem ouvir o que a Bíblia... Não, eu não tenho que ouvir ninguém, eu tenho que ouvir a Bíblia, a palavra de Deus. Deus fala comigo, me dirija. Então eles clamaram a Deus. Deus não mandou um socorro, um anjo para dar liberdade a Israel, para libertar o povo de Israel. Deus não mandou fogo do céu para destruir o inimigo. Não, Deus mandou um profeta. Um profeta que trouxe um recado para eles. Vamos voltar lá, no livro de Juízes. E o profeta trouxe um recado. Assim diz o Senhor. Olha o que diz. Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir. Estão lembrados? Vocês estavam no Egito, escravidão pesada. Egito era a nação poderosa da época e dominava completamente. Os filhos de Jacó desceram lá, nos dias de José, foram bem recebidos, porque José era o governador do Egito, mas depois José morreu. E outro faraó se levantou e não conhecia aquele povo. E o povo estava se multiplicando, e eles tiveram aquele raciocínio diabólico. Esse povo está crescendo, tiver uma guerra, se ele passar para o lado do inimigo, nós somos fritos, somos destruídos, porque eles estão dentro da nossa própria terra, eles são maiores do que nós, têm mais do que nós, e começaram então a podar o nascimento, mandando até matar as crianças, que nasciam, tudo. Aí nós conhecemos a história, Moisés foi preservado. Tudo isso Deus está lembrando para ele. Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Olha que coisa profunda, né? E vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expeli, e de diante de vós dei a sua terra. Que aquele povo que Israel foi entrar lá, era povo forte. Lembra dos gigantes? Olha, nós vimos ali gigantes. Deus estava com eles. Deus deu vitória para eles. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vamos lá? Mas não destes ouvidos à minha voz. Sem mudar a Bíblia, entenda bem. Não guardaram a palavra de Deus no coração. Vocês não guardaram, por isso pecaram. Porque quando viram os deuses, ou souberam da fama dos deuses dos amorreus, e israelitas estão chegando aqui, tem que conhecer os deuses amorreus. Tem um Deus aqui que mata, entenda bem, pessoas. Ele é o rei do cemitério. Olha, tem um Deus aqui que destrói famílias. Ele faz o marido abandonar a mulher abandonar o marido. Tem um que faz isso, é como os deuses aí da feitiçaria. E as pessoas, e eles temeram como nós temíamos também, porque não conhecíamos a Cristo. Mas no momento que conhecemos, nós temos que perder o medo. Por que temos o medo? Porque não guardamos a palavra no coração. Se guardarmos a palavra no coração, guardaremos no nosso coração de temer, porque o medo pode vir aqui, mas ele não entrará aqui, porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca não fala do que a mente está cheia. Não, a boca fala do que o coração está cheio. Então você levanta a sua voz e fala, não, mas olha que está comigo. A minha mente está cheia de medo, mas a palavra de Deus está no meu coração. Não temas, eu sou contigo. A palavra diz, entenda, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não nos deu espírito de medo. Então eu não vou confessar o que eu sinto, o que eu penso, mas o que Deus diz. Por quê? Porque eu guardo o meu coração, porque eu tenho a palavra de Deus no meu coração. Isso até para a vida santa, a santidade. Pode aparecer a mulher mais linda, assim. Eu estou falando do homem, porque fica fácil de falar de homem, porque eu sou homem. Entenda? Pode aparecer a moça mais linda. Ela piscou o olho, você está amarrado, Satanás. Porque o Senhor guarda a palavra. O homem é marido de uma só mulher. Entenda bem, o homem é morto para o pecado. O homem se diz genérico, o homem é mulher, a pessoa é morta para o pecado. Então pode aparecer o que for. Não, está amarrado. Ainda que venha aquele pensamento, mas se der certo, está amarrado o diabo. Você expulsa da sua mente, como expulsa o medo, você expulsa o pecado. Não, aqui não. Mas a mesma coisa é para a doença, a mesma coisa é para qualquer outra bênção para a família. Você está vendo seu filho nas drogas, e você ora, pastor Jaime, parece que não adianta, quanto mais eu rezo, mais assombração me parece. Eles falam lá fora assim, sou eu que quanto mais eu oro, parece que a situação piora, meu filho não melhora, meu filho não... É claro, você não guardou a palavra no seu coração. A palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Você está concordando com o diabo. Meu filho é viciado em drogas, meu filho é prostituto. Não, meu filho é herança do Senhor. Essa prostituição está amaldiçoada, essa prática pecaminosa, esse vício, em nome de Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo, que se submeta, se sujeita àquilo que Deus diz. Resista o que você está vendo. Aquilo vai fugir de você, fugir da sua casa. Meu filho é herança do Senhor. Veja o homem da Romênia. 10 anos o homem orando pela esposa que era viciada em drogas.
Ele trazia, conseguia levar ela para casa, ela fugia de casa. Qualquer um poderia dizer, rapaz, você está perdendo tempo, você tem dia. Vamos dizer que ele fosse, e ele era cristão, mas aí os amigos da igreja falaram assim, amigo, você tem direito pela Bíblia de ter outra pessoa, porque ela certamente, pessoa viciada em droga, não é dona de si nem do seu corpo. Então você tem direito. Não, isso é a minha mulher. E ele ficou lá. E ela deu testemunho que ele ia buscá-la na biqueira, como fala aqui, boca de fumo, Cracolândia, sei lá, ia buscar. Por como as pessoas fazem. Eu lembro de uma moça que estava morando na rua, tinha evangelizado e tudo, e eu passei um dia das mães. Esse pastor Gêmeo, essa aqui é minha mãe, ela veio me buscar, disse, 10 presentes para ela, vai para casa. Mas você olhava, a mãe parecia mais nova que a filha. Mas coitadinha, está na rua, fica aquele jeito todo. E a pessoa não é dona de si. Por que a mãe tem que ter? Continuar orando. Minha filha é herança do Senhor. Esse vício, esse domínio do diabo está quebrado. Ela é de Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Guarde a palavra no seu coração. Guarde o seu coração de confessar o quê? Se você não tiver a palavra, você vai confessar o que está vendo. Você vai desanimar, você vai se abater. Não dei, é o destino que ela quis, é a vida que ela quis. Ela que escolheu essa vida, então ela vai ver na rua. Não! Falta a palavra no seu coração. Você não guardou o seu coração. O seu coração tinha que ter a palavra. E aí a palavra, porque a boca, repito, Mateus 12:34, a boca fala do que o coração está cheio. E você ia dizer, não adianta, diabo, o seu domínio está quebrado, você não vai perdurar, você não vai prevalecer, quem prevalece sou eu, porque eu estou unido à palavra de Deus, e os filhos são herança do Senhor, e o seu vício, a sua prática está repreendida, está anulada, você vai ver a glória de Deus. Mas nós precisamos, entende, buscar a palavra e trazê-la para o nosso coração. A palavra de Deus é Deus conosco. A palavra de Deus é Emanuel, se fez carne e habitou entre nós. Como temos agora o 25 de dezembro, que você comemora o Natal, que ninguém sabe o dia verdadeiro, mas não vamos questionar isso, não vamos ser radicais. É porque Jesus nasceu, que se fez carne. Nós precisamos de mostrar isso. Então, Igreja de Cristo, acorda. Para quê? Para ter um relacionamento maior com a palavra, para se envolver mais com a palavra, para guardar a palavra com você. Aí você vai ver, disse, eu vos disse, não temais, Deus dos amorreu, mas não deste ouvidos à minha voz. Veja a diferença, Provérbios, capítulo 1, versículo 33. Provérbios, meio da Bíblia, Salmos, depois Provérbios, 1:33, comecei no 4. Mas o que me der ouvidos, diz, habitará seguramente e estará descansado, livre de quê? Do temor do mal. Não teremos medo do mal, não teremos medo do mal, porque damos ouvidos à palavra de Deus, a palavra de Deus que é Deus conosco, então eu tenho que dar ouvido. Vocês não deram ouvidos, israelitas. Eu disse para vocês, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não deste os ouvidos, vocês não deram atenção à minha voz, não guardaram a minha palavra. Somos nós, temos que guardar a palavra de Deus. É mistério que essas coisas aconteçam, disse Jesus, quando vierem algumas coisas que vão surgir, irmão. Você vê pandemia que veio aí, mas a pandemia, irmão, não foi a da Covid que mata assim, foi horrível. Todo mundo praticamente tem um amigo, um parente, uma pessoa, um conhecido que morreu, né, nessa praga, né, que aconteceu. Mas a Bíblia que essas coisas acontecerão, que as pessoas chegam ao ponto de fazer uma oposição ferrenha à verdade que é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, o homem é marido de uma só mulher, mas ele acha que é normal hoje, não deu certo, vai para outra. A Bíblia diz, o homem não se deitará com o homem como se mulher fosse, mas estão um pouco deixando para isso. E quem fala alguma coisa se torna entenda bem, um perseguido. No meio, veja aí, de vez em quando, atleta tal foi condenado, foi expulso por quê? Por causa das suas declarações homofóbicas. E às vezes ele falou nada, só falou uma coisinha simples. E a pessoa vai, mas eles fazem. E está aí fora isso. Mas ninguém fala que somos adulterofóbicos. Porque fala, amigo, se você tem uma esposa, você tem uma mãe, você vai para o inferno, não vai entrar para o céu. Mas ninguém faz, bate numa tecla, é isso, essa coisa mesmo.
Porque eles querem o quê? É colocar toda a sociedade contra a igreja de Cristo. Mas Jesus falou, o mundo iria nos odiar por causa dele, por causa da palavra dele. Leia João capítulo 17 que você vai ver isso. Então não fique, o mundo iria nos odiar por causa disso. Mas nós temos que mostrar, porque respeitar as pessoas, amar as pessoas e mostrar que o amor é maior do que o ódio, o amor que Deus tem pelas pessoas. Que ninguém tem ódio de ninguém, não. Nós temos que mostrar a verdade que liberta. Não é só, entenda bem, o adúltero, o mentiroso não vai entrar, irmão. Não vai entrar no reino de Deus. Nós não podemos mentir de maneira alguma. Não é só em juízo, não. Nós não podemos mentir diante de ninguém. E aí podemos falar de mais coisas, mas os roubadores, você se arrependa, restitua, entenda. Vai lá e faz o que entenda, mas as pessoas não querem. Então nós precisamos de entrar na palavra. Aqui está o segredo hoje. Vamos voltar no capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Aí você continua aqui no contexto e você diz assim, desvia de ti a tortuosidade de quê? Da boca. E alonga de ti a perversidade dos lábios, porque você vai acabar falando besteira, loucura, se não tiver a palavra, se não guardar o coração, você vai acabar falando, você vai acabar aceitando essas coisas como normais no coração. E diz, mas os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Você vai procurar, ficando a mensagem de hoje, de ontem, do missionário, de hoje, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele responde hoje na mensagem, meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Você vai ficar procurando tudo que você precisa estar na palavra de Deus, Deus vai lhe dirigir na palavra, até para o médico, porque Deus vai lhe dirigir, um senhor contou, ele disse, eu não tive a fé para ser curado. Entenda bem? Eu falei, Deus me dê um médico que cuide bem de mim, que acerte o medicamento. A Bíblia diz, seja feito conforme creste. E ele pediu para Deus, a diabetes dele aumentou, que ele perdeu a visão. Teve um descontrole na glicemia grande. E ele orou assim, Deus me dê um médico que trata de mim certo. Ele disse, pastor Jaime, encontrei uma médica, mudou meu medicamento. Entenda bem? A minha visão voltou, minha já foi regulada, estava normal. Quer dizer, você vê, Deus dá direção para tudo, para o casamento, dá, entenda, para os negócios. Deus, se não for, não deixa, Jesus, não deixa nada estar errado, não. De falar, Jesus, é nesse lugar? Essa venda veio? Se não for, não deixa atrapalhar. E as pessoas não consultam a Deus, que tudo está aqui, aí você não vai seguir. Aí diz, só pondera a veia dos teus pés e todos os teus caminhos sejam ordenados na palavra. Cada passo que você vai dar é dirigido pelo Senhor. Versículo final. E ele diz, não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Glória a Deus. Ô Josué, você vai guardar toda a palavra que Moisés, meu servo, te ordenou. Não te desvie nem para a direita, para a esquerda. Vão aparecer, mas não estou falando de política aqui, direita e esquerda, não. Estou falando que você não vai para lugar, você vai andar na palavra de Deus, você vai ter comunhão com a palavra, você vai ter harmonia com a palavra. É na palavra que você descobre Deus, é na palavra que está Deus. E essa é a mensagem de hoje. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. É o que está no coração que você vai tomar decisões na vida. E se não tiver, a sua mente vai lhe dirigir. Aí ela foi tentada e você acaba indo na terra. Não. Se você tiver palavra, você anda na palavra. Eles não guardaram. Israelitas, não temais, filhos de Israel, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não desce ouvido. Igreja de Cristo, não temos Deus da feitiçaria, não temos deuses deste mundo, os deuses da mentira, não temos Deus, não, Deus está conosco. Não temos que temer o que não possa nos fazer o homem, porque Deus estará do nosso lado. Amém?